Questão de número 28. Relativamente aos Estados-membros e municípios, no âmbito da Federação Brasileira, são reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas pela Constituição da República. Exatamente. Os Estados, eles possuem o que nós denominamos de competência remanescente. A competência remanescente, ela está prevista no artigo 25, parágrafo 1º da Constituição Federal de 1988. Competência remanescente dos Estados. Então, 28, nós já temos a resposta como a letra A. B. Por gozarem de capacidade de auto-organização e autolegislação, sim, todos os entes têm a capacidade de criarem suas próprias leis, assim como as suas normas principais de organização. Os Estados-membros podem editar livremente as constituições, então o problema está no livremente, e as leis pelas quais se organizarão e serão regidos. Não é livremente, deverão tomar por base a Constituição Federal no caso dos Estados. No caso dos municípios, tomar por base a Constituição Federal e a Constituição do respectivo Estado. C. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo, sim, só que não estadual, pelo Poder Legislativo Municipal. Sempre assim. O Poder Executivo de determinado ente é fiscalizado pelo Poder Legislativo daquele ente. Então, por exemplo, quando nós falamos, é sempre assim, o Poder Executivo, ele é o responsável por administrar. Só que esse administrar, ele perpassa por um cenário de fiscalização. A fiscalização, ela é feita pelo Poder Legislativo da mesma esfera ou do mesmo ente federativo. Então, se é no âmbito da União, Congresso Nacional. Se é no âmbito dos Estados, Assembleia. Se é no âmbito dos municípios, a Câmara Municipal. Isso é feito com o auxílio, então mais, esse mais significa auxílio, do Tribunal de Contas. Este Tribunal de Contas, no caso dos municípios, tem que ser um órgão estadual, a não ser os municípios de São Paulo e Rio de Janeiro, porque criaram seus respectivos tribunais de contas antes da proibição que veio com a Constituição de 88, tá certo? Então vamos lá. Mediante controle externo, sim, porque é de um poder para o outro. O erro é porque falou estadual quando é municipal, com auxílio dos tribunais de contas dos estados, ou onde houver dos conselhos do Tribunal de Contas dos municípios. É o caso, por exemplo, do estado da Bahia, que apesar do nome Tribunal de Contas dos Municípios, é um órgão estadual, mas que recebe esse nome por fiscalizar os municípios, tá bom? D. Por ser a República Federativa do Brasil indissolúvel, os Estados-membros não podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros ou formarem novos Estados. Errado. Essa história de ser indissolúvel quer dizer que não pode se separar do Brasil, mas que podem mudar internamente. Aí não tem nenhum tipo de problema. Por não ser entidade federativa, os municípios já está errado. Os municípios são entes federativos, sim. A única que nós poderíamos retirar são os territórios federais, tá bom? Não gozam de capacidade da auto-administração, ou melhor, auto-organização, auto-legislação, devendo assim ser regidos pela Constituição do Estado que integrar e não. Os municípios, eles possuem leis próprias de regência, inclusive as leis de organização, denominadas de leis orgânicas. Por que no plural? Porque cada município tem a sua própria lei orgânica. Beleza? Vamos nessa. Então, a questão de número 28, resposta à letra A. Questão de número 29. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, sim, mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal. Nesse sentido, a Constituição de 88 dispõe que o parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deva anualmente prestar. Não esquecer disso. Olha só.
Como eu disse, no caso dos municípios, qual é a linha? Existe o prefeito. Este prefeito ele precisa prestar contas anualmente. Esta prestação de contas, este prestar contas, que é feito anualmente, chega até a Câmara Municipal, que é o Poder Legislativo Municipal. Então, a Câmara Municipal ela é responsável pelo julgamento dessas contas. Só que a Câmara ela possui o auxílio, e este auxílio é do Tribunal de Contas. Este Tribunal de Contas, ele vai efetuar uma apreciação das contas. Esta apreciação das contas é uma análise das contas que vai culminar em um parecer. Este parecer tem 3 características marcantes. Ele é um parecer técnico, porque ele é efetuado por um órgão especializado em contas. Ele é um parecer prévio, porque é antes do julgamento que será efetuado pela Câmara Municipal. E ele é um parecer indicativo. Se é um parecer indicativo, a Câmara Municipal pode julgar o parecer de uma forma contrária, ou seja, ela pode julgar, melhor dizendo, ela pode julgar o prefeito de forma contrária ao que disse o parecer. Só que o julgamento do parecer pode levar à rejeição do parecer. Essa rejeição do parecer, ela só pode ser aceita por 2/3 dos membros da Câmara Municipal. É a única forma de rejeitar o parecer prévio. Então vamos lá. Vinculará o julgamento pela Câmara, está errado, porque o parecer é indicativo, nós acabamos de afirmar. Deverá ser aprovado pela maioria simples dos membros da Câmara, não. Vamos lá. Poderá deixar de prevalecer por decisão da maioria absoluta, não é a maioria absoluta, o quórum é de 2/3. Apenas será afastado pela Câmara por decisão do Tribunal de Contas, não. Apenas será afastado pela Câmara Municipal por decisão do Tribunal de Contas, não. Quem decide se vai afastar o prefeito ou não é a própria Câmara Municipal, tá certo? Então, sobre as contas deverá prestar, só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Então, questão de número 29, resposta à letra E. Vamos nessa, galera. Questão de número 30. Pedro e Antônio travaram intenso debate a respeito dos princípios fundamentais encampados pela Constituição de 88, dentre os quais a forma de Estado adotada. A gente já sabe que a forma de Estado adotada no Brasil é a federação. Lembrando que uma das características marcantes do princípio federativo é a impossibilidade que algum integrante desta federação se separe do Estado federal. Após intensas reflexões a esse respeito, chegaram à única conclusão constitucionalmente correta, a de que a forma de Estado prevista na Constituição é a federativa, certo? Republicana, errado. Federativa, certo. Presidencial, errado. Federativa, correto. Então ficamos com A, C ou E. Lembrando que república é forma de governo e presidencialista é sistema de governo. Caracterizada pela união indissolúvel dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Veja que a 30 é de logo a letra A, beleza? Letra C, caracterizada pela união indissolúvel dos estados, sim, do Distrito Federal, sim, dos municípios, sim, mas dos territórios, não, porque os territórios não são considerados entes federativos no Brasil. Letra D, já eliminamos, e a letra E, caracterizada pela união dissolúvel. Olha o erro, a união é indissolúvel, já que vigora a indissolubilidade do vínculo federativo. Dos estados, sim, do Distrito Federal, sim, dos municípios, sim, mas dos territórios, não. Toma muito cuidado com esse di ou com esse indissolúvel. Então, a questão de número 30, a resposta correta é a letra A. Beleza, galera?